Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Meu nome é Viviane, sou violinista e professora de violino e hoje eu vim estrear aqui o meu canal falando de algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era iniciante. São coisas que são importantes, muitas vezes são coisas básicas, quem já toca há algum tempo vai perceber que são informações relativamente óbvias, mas muita gente não tem acesso a esse tipo de conteúdo, assim como eu não tive quando eu era pré-adolescente. Número 1, limpe sempre seu instrumento depois que você tocar. Por quê? Primeiro, porque a gente transfere gordura da nossa própria mão para o instrumento e é bom tirar para não acumular gordura. E outra coisa, o breu, que eu já vou falar dele, que é aquele pozinho que solta e fica no instrumento, ele é muito grudento. Depois que ele derrete um pouquinho, ele fica bem grudento e ao longo do tempo, o breu ele vai grudando na madeira do instrumento, que além de ficar muito feio, visualmente muito feio, ao longo do tempo não vai deixar a madeira do violino vibrar corretamente, porque vai ali grudando e vai meio que criando camadas mais grossas em cima da madeira. Então é sempre importante limpar toda vez que você for terminar de tocar. Como que eu limpo? Eu vou colocar um videozinho explicando daqui a pouco, mas sempre com uma flanela seca, só flanela seca. Eu coloquei em cima de uma mesa para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Já tô aqui com a minha flanelinha. E aí, eu uso essa de microfibra, mas pode ser qualquer uma. Eu começo limpando o excesso de breu das cordas, porque acumula bastante. E se a gente não tirar, acumula. Vou lá pro espelho também tiro ali mais a gordura da nossa mão. E aí eu limpo todo o tampo do instrumento, porque também gruda bastante breu. E depois embaixo do cavalete. Ali é um lugar que geralmente acumula mais breu. E também eu pego a pontinha da flanela, passo por baixo do espelho e limpo também embaixo do espelho, para realmente não restar nenhuma partícula de breu. E também passo a flanelinha embaixo das cordas para limpar breu e também a gordura da nossa mão. Lembra que é só flanela seca, nenhum produto a mais, tá bom? Número 2, cuidado com o breu. Eu deixei meu violino de lado e trouxe aqui o meu breu para mostrar para vocês como que ele é. Não sei se vai focar, mas ele é uma pedrinha de resina. Tem várias cores, a minha é uma cor meio intermediária. Tem várias cores, tanto do mais claro até o mais escuro. E por que cuidado? Porque é um material extremamente frágil. Isso aqui, esse lascadinho que tem aqui, foi simplesmente eu passando o breu e eu encostei meu arco, o talão do meu arco no breu e deu uma lascada já. Então é um material extremamente frágil, que se cair no chão, a chance de espatifar e arrebentar tudo é muito grande. Mas, se você cuidar bonitinho do breu, tomar cuidado, também dica assim, não empresta para ninguém seu breu. Já me devolveram o breu todo quebrado e eu fiquei muito brava. E então, desde esse dia, eu nunca mais emprestei o meu breu para ninguém. Então, tome cuidado com o seu breu. Número 3. Sempre que der, troca as suas cordas e também a sua crina. Por quê? Sempre que der? Porque nem sempre é barato fazer essas trocas, principalmente se você já é um aluno mais avançado e precisa de cordas melhores, é pior ainda, porque as cordas elas vão ficando mais caras. As cordas que são melhores, que são realmente muito boas, elas são importadas, então elas vêm já com um preço bem salgado. Mas sempre que possível, troca. Por quê? Conforme a gente vai tocando o instrumento, a corda ela é redondinha, ela vai ficando achatada, ou seja, ela vai perdendo a forma original dela. E conforme ela vai ficando achatada, ela não vai conseguir vibrar direito. Então perde muita potência no som. Tem cordas que são um pouco mais frágeis, que elas começam a descascar. Então começa a sair pedacinho de metal, até pode machucar o dedo. Então sempre que possível troca, porque eu falando assim não parece, mas isso interfere muito na sua tocabilidade. Assim como a crina do arco. Igual eu falei lá no começo, a crina é um cabelo, então os cabelos se desgastam. E dependendo da quantidade que a gente usa o arco diariamente, a crina se desgasta realmente muito rápido. E também não parece eu falando assim, mas a crina também interfere muito na quantidade, na qualidade, até na projeção sonora. Ao longo do tempo também a chance dos fiozinhos irem arrebentando, né? Às vezes enganchou em algum lugar e arrebenta, é muito grande e ao longo do tempo vai diminuindo a quantidade de crinas.
e isso também interfere na sua tocabilidade. Então é muito importante dar essa manutenção, tanto nas suas cordas quanto na sua crina. Número 4, fica sempre de olho no seu cavalete. O cavalete, para quem não sabe, é essa peça aqui do meio de madeira. E essa parte de trás do cavalete, ela tem que estar 90 graus com o tampo do instrumento. Conforme a gente vai afinando e tocando, as cordas elas vão puxando o cavalete para frente. Então ele vai fazendo meio que isso assim. Se a gente não arrumar, ele estraga, ele empena e fica nessa posição para sempre. Então, de vez em quando, a gente tem que pegar e dar uma empurradinha nele para trás. É bem simples, tem que tomar cuidado para o cavalete não sair do lugar, mas se sair do lugar é bem simples também de colocar de volta. Então não deixem de olhar o seu cavalete, tá? O meu mesmo, eu olhei aqui agora, ele tá precisando de dar uma levantadinha nele. Então é uma coisa que periodicamente, assim, a gente tem que estar de olho. Número 5, faça manutenções periódicas no seu violino. Eu já falei da crina, já falei das cordas, mas a manutenção periódica nele como um todo também é extremamente importante. Por quê? Por exemplo, a alma, que é um palitinho que fica em pé dentro do violino, ela é móvel, ela não está ali colada, ela está presa, mas ela não está colada. Então, alguma batida que a gente dá no dia a dia pode muito bem tirar ela do lugar. E a alma, ela tem que estar no lugar certinho dela, porque, novamente, interfere na sua tocabilidade e pode até estragar o violino ao longo do tempo que a alma está fora do lugar. Então, eu, por exemplo, não consigo mexer na alma. E a maioria dos intérpretes não consegue também. O luthier, que é a pessoa que é especializada em arrumar, em fazer os instrumentos, ele tem uma ferramenta especial que ele coloca aqui na abertura e mexe na alma. E coloca a alma no lugar certo. Também as cravelhas, às vezes elas desgastam, aí tem que trocar. Às vezes elas não estão no lugar, não param no lugar, ou estão muito duras. O próprio cavalete tem que ver se precisa ou não trocar. Limpeza do instrumento. É muito importante isso estar em dia, sempre que possível, novamente. E nem sempre é barato fazer essas coisas. Por quê? Quanto mais em dia seu violino tá, melhor você vai tocar. Número 6, use acessórios que sejam compatíveis com o seu corpo. Quando eu falo de acessórios, é queixeira e espaleira. Para quem está começando agora a fazer aula de violino, é muito difícil dizer qual que é o melhor. Eu, por exemplo, descobri ao longo de alguns anos o que seria melhor para mim. Por exemplo, eu tenho um pescoço relativamente longo, então eu preciso de uma espaleira um pouco mais alta, para eu não ficar assim com o ombro e não gerar nenhuma tensão. Para os alunos que estão começando, os alunos iniciantes, eu falo assim sempre, olha, toca com o que você já tem e ao longo do tempo a gente vai avaliando. E eu, junto com o aluno, vou avaliando. Precisa de uma espaleira mais baixa, precisa de uma espaleira mais alta. Às vezes a pessoa tem um pescoço mais curto, aí a queixeira às vezes é mais central. Tem gente que tem alergia, que fica com tipo uma infecção aqui no pescoço, uma marca aqui no pescoço, que piora tanto que às vezes tem que usar uma queixeira que ela é antialérgica. Isso é ao longo do tempo. Então, você que já está aí há algum tempo tocando violino, preste atenção nessas coisinhas. Eu estou confortável? Eu estou sentindo dor? Eu tenho que tensionar para tocar o violino, para manter o violino no lugar? O violino fica escorregando toda hora? O mais importante é você estar muito confortável com os acessórios que você... Lembre-se sempre, a gente sempre deve ajustar o instrumento ao nosso corpo, e não o contrário. Agora eu vou para uma parte um pouquinho mais reflexiva, um pouquinho mais psicológica, digamos assim. Então o número 7 vai ser: eu não posso tocar violino porque eu não nasci com um dom. Eu tenho, sei lá, tenho 45 anos, será que eu consigo tocar violino? Eu já ouvi gente falando, eu já sou muito velha para tocar violino, é lindo, é meu sonho e tal, mas eu não consigo tocar violino. Tudo isso é mentira. Isso é uma crença minha. Todo mundo que quer aprender de verdade consegue. Obviamente, vão ter pessoas que vão ter mais facilidade que outras. Isso é muito normal em qualquer área da nossa vida. Com o violino não é diferente. Então, às vezes, uma pessoa que começa junto com você vai desenvolver mais rápido. Mas isso não é uma competição, não é uma corrida de quem chega primeiro. Principalmente você que vai fazer por hobby o instrumento. Faça no seu tempo. O que é importante? Frequência de estudo. A frequência de estudo é que vai fazer você se desenvolver ou não. Pode até demorar um pouco mais, mas se você tiver frequência no estudo, você vai desenvolver querendo ou não. Eu já tive alunos extremamente talentosos que pegavam as coisas extremamente rápido, a ponto de eu ficar até boca aberta, eu explicava uma vez, a pessoa já entendia, e que por causa disso, muitas vezes, não estudou mais e começou a ficar para trás. Lembra também que talento, só talento, não sustenta o sucesso. Tem que ter o estudo também.
Ao passo que eu já tive alunos com muita dificuldade mesmo. Às vezes eu tenho que explicar 2, 3 aulas a mesma coisa, mas a pessoa tinha tanta garra e tanta força de vontade, querendo tanto tocar o violino, que ela, depois de um tempo, ela trazia o problema resolvido. E assim, muitas vezes, essa pessoa que tem mais dificuldade acaba passando a pessoa que tem mais talento. Então, isso é talvez uma crença limitante que as pessoas em geral tenham, mas não, qualquer pessoa que quer aprender a tocar violino consegue. Obviamente, eu quero tocar violino profissionalmente. Aí eu acredito que sim, tem uma limitação de idade, dependendo ainda do que você quer fazer. Mas eu quero tocar por hobby. Qualquer idade, não tem essa coisa de dom e de idade. Isso, na minha visão, tem gente que eu sei que discorda. Número 8. Tocar violino não é fácil, mas também não é impossível. Por que eu coloquei esse tópico aqui? Muitas vezes alguns alunos chegam, nossa, o violino é muito difícil, é o instrumento mais difícil que existe. Eu já ouvi isso bastante. Ou a pessoa chega na aula já querendo começar a tocar na segunda aula, tocar tudo já na segunda aula. Nenhum nem outro. Violino ele não é tão difícil assim. É bastante difícil, tá? Mas se fosse tão difícil assim, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para vocês e dando as minhas aulas. Então, se eu cheguei aqui hoje é porque o violino ele é possível de ser tocado. Mas, igual o tópico anterior, tem que ter constância nos estudos. Já para os alunos e as pessoas que acham que vão começar a aula de violino e já na segunda aula sair tocando, também é mentira. Na minha opinião, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, instrumentos das famílias das cordas friccionadas, são os mais difíceis de iniciar. Eu acho que a viola é o mais difícil, porque ela é maior e muito mais pesada que o violino. Por que eu acho que é extremamente difícil iniciar no violino? Porque para você conseguir tirar um som decente no violino já demora algum tempo. Já é bastante difícil. Então a tocabilidade, ela vem com o tempo, ela não vem de um dia para o outro. E às vezes a pessoa desanima, porque, nossa, é muito difícil, eu achei que era mais fácil. E também não é tão fácil assim. É um dos instrumentos mais difíceis de iniciar. Resumo da ópera. Nenhum dos dois extremos é correto. Estuda que dá tudo certo. Número 9. Qualidade é sempre melhor do que quantidade. No começo dos estudos, uma pessoa iniciante, que vai começar do zero, começa a fazer aula comigo, eu falo assim para a pessoa, estuda 10 minutos. Dependendo assim, do nível que a pessoa tá, tipo, primeira aula, estuda 5 minutos todo dia. Depois 10 minutos. Por quê? Porque a qualidade desse estudo tem que ser melhor do que a quantidade. Não adianta você estudar 2, 3, 4 horas tocando tudo torto, tudo desafinado, sem objetivo, sem saber o que foi bom e sem saber o que tem que melhorar. É muito melhor você estudar, um aluno mais avançado, por exemplo, estudar 1 hora e meia, com tudo organizado, com todos os seus objetivos bem traçados, com todas as ferramentas que você tem para resolver esses problemas bem organizadas na sua mente, do que você ficar tocando 3, 4 horas sem saber o que você está fazendo. Isso para todos os níveis, do profissional até a pessoa iniciante do zero. Quando você estiver organizando os seus estudos, pensa nisso, anota no papel, objetivos de hoje, quais ferramentas eu tenho para corrigir, o que melhorou de um dia para o outro, o que ainda pode melhorar, quais são as ferramentas e como que eu vou utilizá-las para resolver o problema em questão. Isso é muito mais importante do que ficar 2, 3, 4 horas estudando. E por último, número 10, cuide do seu corpo. Sim, é um assunto que parece que teve uma discrepância muito grande com relação aos outros, mas tem tudo a ver com o violino. Porque o violino é um instrumento que exige muito do nosso corpo. Ele tem uma posição extremamente anti-anatômica, se for para pensar. A gente toca bem torto, digamos assim. E fazemos muitos movimentos repetitivos. Então isso pode gerar dor, pode gerar LER, né, que é lesão por exercício repetitivo, e pode dar problemas muito sérios mesmo. Então, antes de tocar, faça alongamento. No meio da pausa ali do seu estudo, também faz mais alongamento. Na sua vida cotidiana, faça exercícios físicos, de aeróbico, musculação. Uma musculatura forte ajuda a gente a ter mais resistência no violino, tocar mais tempo. Né, um ensaio de orquestra que durei 2, 3 horas, você vai conseguir ter mais resistência nesse ensaio. Ou num estudo mais longo mesmo, você vai conseguir ter mais resistência. O aeróbico, você vai ter mais disposição. Então, o exercício físico e os cuidados gerais com o corpo são muito importantes para o seu desenvolvimento no instrumento.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do meu primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui meu Instagram para vocês irem lá me seguir. Eu sempre vou postar conteúdos sobre violino. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.